E aí a gente pode saber quem levou, quem é a criança e procurar o pai, o responsável, durante o culto, se for preciso. Você abriu a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 3. Vamos ler especificamente o versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Nós estamos na 6ª reflexão de uma série de 7 sobre o tema retorno à santidade. Nos últimos anos, igrejas se tornaram muito mais centros de autoajuda do que centros bíblicos. Nos últimos anos cresceu muito o chamado Evangelho da Prosperidade. Nos últimos anos cresceu muito, principalmente por influência da chamada música gospel, a mensagem de que a gente está aqui para receber uma palavra de ajuda para a semana que vai começar. A gente está aqui para receber uma profecia de cura, uma profecia disso ou daquilo. E ao longo dos últimos anos, tem se esquecido que aqui é um local em que nós buscamos aprender sobre como ser santos, sobre como agradar ao Senhor, sobre como fazer a vontade do Senhor. E priorizando os nossos pequenos grupos, que esse estudo está sendo feito não apenas nos domingos, mas também nos nossos pequenos grupos, nós começamos a série de reflexões sobre como retornar à santidade. E semana após semana nós temos pensado em categorias de pecado. Qual a categoria dessa semana, baseada nesse texto? Pecados de omissão. Pecados que cometemos não fazendo algo errado, mas não fazendo o certo. Nos últimos dias, a gente vive nesse sistema cultural em todo o mundo. Nos últimos dias, nós vimos a notícia de que o Museu do Louvre foi roubado. E qual é uma das coisas que mais chamou a atenção naquele roubo? No planejamento, porque foi um mega planejamento, os ladrões estavam invisíveis. E por que eles estavam invisíveis? Porque eles estavam com aqueles coletes refletivos de trabalhadores, gente da limpeza, gente do serviço geral. Quem se importa? No Brasil, eles são chamados de invisíveis mesmo. E a gente viu que funcionou no Louvre também. Na década de 2000, um pesquisador, não lembro de qual universidade, mas se tornou uma tese bastante difundida no Brasil, acho que foi até da PUC, São Paulo. Ele ficou durante o tempo do seu doutorado trabalhando, de tarde e à noite ele era doutor, professor daquela faculdade, mas pelas manhãs ele era zelador. E quem falava com ele à tarde, nem via a existência dele de manhã. Há 3 anos atrás nós tivemos um musical fantástico lá no Rio de Janeiro. Nosso grupo Sons da Missão apresentou o musical Eu Sou Livre, num dos principais teatros do Rio de Janeiro. Irmão Alessandro, que bênção! Ele deu seu testemunho dizendo: hoje eu vejo a invisibilidade indo embora. Porque durante vários anos, o irmão Alessandro, como usuário de drogas, ele dormia na porta daquele teatro, tomava banho naqueles chafarizes cheios de cocô de pombo, cheios de outros lixos. Mas naquele dia, ele era um corista dentro daquele teatro. Ele não era mais invisível, ele era visto. Mas nós não vamos falar de invisibilidade, eu só estou mostrando como, às vezes, a omissão está tão enraizada que ela tem até nome.
Nós conhecemos a frase clássica de Martin Luther King, que disse o quê? Não é o grito dos maus que incomoda, e sim o silêncio dos bons. Mas é muito interessante a gente ler os versículos anteriores. Tiago 4,17 não precisa de pregador, está claro, não está? Eu peco quando faço, e eu peco quando não faço. Eu pego quando faço errado, e eu peco quando não faço o certo. Pecados de omissão, que nos leva a criar situações culturais, como as que mencionei, de invisibilidade, de ver um problema e fazer de conta que não é nosso, de ver situações, saber de situações e não é comigo. Mas vamos ver nos versículos anteriores o contexto. Versículo 13. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e faremos negócios e teremos lucros. Versículo 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham de suas arrogantes pretensões. Vocês acham que podem tudo. Isso nos lembra o episódio da Torre de Babel. A Torre de Babel acontece depois do dilúvio. Vários anos, não sabemos quantos depois do dilúvio. E os homens haviam criado as primeiras tecnologias, a tecnologia da argamassa. Se antes eles quebravam uma pedra, agora eles constroem uma pedra, eles fabricam uma pedra, porque ele pega uma pedra daqui, outra dali e junta com betume. Eles não dependem de encontrar a pedra que eles querem, agora eles são capazes de manipular para ter o que querem. Eles estão construindo uma torre tão alta que seria capaz de protegê-los de um dilúvio. Uma torre que tocaria os céus, uma torre tão alta que se houvesse um dilúvio de novo, eles estariam protegidos. E Deus olha e diz, eu não vou deixar não. Porque se eles fizerem isso, não haverá mais limites, eles serão capazes de pensar que podem qualquer coisa. E por causa daquela arrogância, Deus criou todas as línguas que temos. Mas, nesse sentido, agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões, todo orgulho semelhante a esse é mau. E aí vem o versículo 17. Você está acompanhando? Do 13 ao 16, qual é o assunto? Orgulho. Eu vou fazer tal coisa. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Orgulho de achar que pode. E aí no meio desse orgulho aparece o quê? Versículo 17. Omissão. Omissão em Tiago está ligada a orgulho. Mas antes de pensar nessa ligação, vamos pensar no orgulho. Sim, porque nós somos a geração que é orgulhosa, que não precisa de Deus. Nós somos a geração, não vai chover, eu boto pivô na plantação. Eu acabo com um rio, mas eu não dependo da chuva. A vaca não está dando cria, eu insemino artificialmente. Eu não preciso de Deus, eu sou capaz de fazer tudo. E quando Deus age, eu posso até questionar. Mas por que isso? Por que não deu certo? Está vendo por que eu não preciso de Deus? Porque eu orei e deu certo? Não. Dizer que é do jeito dele,
Dói no nosso orgulho do ano de 2025, porque a gente quer do nosso jeito e pronto. Dói. Nesse ambiente tão humanista, a palavra de Tiago é muito forte. Vocês que ficam dizendo que vão fazer isso, vão fazer aquilo, vocês têm que lembrar que pivô quebra, que rio seca, que inseminação artificial pode dar aborto também. E que tem uma coisinha que sempre está presente: a morte, a paz, que precisa ser pensada. Então não tenham orgulho, não sejam pessoas que acham que podem viver sem Deus. Nós achamos que podemos, a nossa geração é a geração que mais acredita que pode viver sem Deus. Nós estamos planejando ir para Marte. Nós estamos planejando que daqui a alguns anos, se esse mundo estiver ruim, o que é que nós vamos fazer? Seremos uma geração interplanetária. Sim. Nessa geração, o Tiago está dizendo, vocês não sabem é de nada, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Em vez disso, vocês deviam dizer, se Deus quiser. Só que isso é ruim, porque e se Ele não quiser? Depender dEle é bom quando a vontade dEle é igual à minha. Quando o que Ele quer é diferente, aí é diferente. Por isso que no nosso orgulho nós preferimos viver por nós mesmos e não depender dEle. E nesse contexto de falar de orgulho, nesse contexto de falar de dependência, Tiago vai e solta essa. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Qual a ligação de omissão com orgulho? A mesma. No meu orgulho espiritual, eu não dependo de Deus. No meu orgulho espiritual, eu me viro. Eu dou jeito. Se não der jeito, eu me resigno, eu fico na minha resignação, mas eu não abro mão, né? Tem uma piadinha muito antiga, você já sabe que as minhas piadinhas são todas antigas, né? Como diz os adolescentes, eu sou o cringe, né? Que o rapaz disse, eu vou lá no mercado vender aquelas coisas, e a pessoa temente, diga se Deus quiser, e ele diz, se Deus não quiser, eu vendo para outro. E aí nessa historinha, Deus o castigou, ele ficou uma semana virado sapo na lagoa. A historinha é besta, tá? Lógico que não tem nem cabimento, tá? Mas uma semana depois que ele voltou a ser gente de novo, não era mais sapo, ele disse, eu vou no mercado vender tal coisa. E a esposa disse, homem, deixa de ser teimoso, diga se Deus quiser. E ele disse, se Deus não quiser, eu vendo para outro, e se não der certo, a lagoa está aí para isso mesmo. Teimosia, insistência. Sim, o orgulho diz, não, eu não preciso de Deus. E a omissão é parecida porque diz, eu também não preciso dele, eu também não preciso obedecê-lo. O orgulho me leva a dizer, eu vou fazer a viagem, quer Deus queira, quer não. Eu vou fazer a viagem e não dependo dele. Eu vou plantar sem depender dele. Eu vou empreender sem depender dele. Eu vou casar sem depender dele. Eu vou viver sem depender dele. E não dependendo dele, eu também posso desobedecê-lo. Eu também posso me omitir de fazer o que ele quer. E é também orgulho, porque é a ideia de que eu não preciso, é a ideia de que eu não preciso nem do outro, nem preciso ajudar o outro, é a ideia de que cada um que se vire. É orgulho, no final das contas, da mesma forma. É, no final das contas, orgulho que nos leva a não desenvolver amor e por isso é pecado. Eu sempre conto a história de uma menina que nós tínhamos uma relação, ela me chamava de pai.
E ela saiu do culto, sempre conto a história dela. Ela saiu do culto e foi para casa e na estrada, passando por uma rua, tinha um acidente. E ela desviou e foi-se embora. Quando ela chegou em casa, ela soube que era seu tio que tinha sido acidentado. E ela volta. Inicialmente era estranho, era desnecessário. Mas agora é alguém que é próximo. Por isso, onde há omissão, há orgulho, e onde há omissão, falta amor. Eu orgulho porque dá a impressão de que eu não preciso nem ajudar, nem preciso daquela pessoa. Eu tenho um amigo, pastor Batista, o nome dele é Batista mesmo, Francisco Batista. E nessas estradas dos interiores, um grupo de homens pediu carona numa estradinha de chão. E ele não deu. Estava apressado. Estava com os compromissos dele. Mas olha o destino, olha as coisas. Não é que o carro quebra 500 metros depois? E lá você vê aqueles 10 homens, ele estava numa caminhonete, lá você vê aqueles 10 homens passando por ele, e ele agora precisando de ajuda daqueles homens, mas também com medo, porque ele tinha rejeitado. E aqueles homens foram muito humildes e deram a ajuda que ele precisava, empurraram, sei lá o que era, não lembro mais, faz tempo, mas eles não foram tão humildes porque eles disseram o seguinte: da próxima vez que alguém pedir carona para o senhor, dê. Mas onde há omissão, falta amor. Onde há omissão, sobra orgulho. E por isso, é importante pensar nesse texto em 2 perfis psicológicos. Talvez você se enquadre em um deles. O primeiro perfil, nós vamos chamar de pessoas desejosas de agradar. São pessoas que não conseguem ser omissas, porque elas não conseguem dizer não. É preciso pensar, se você é uma dessas pessoas que não consegue dizer não, que muitas vezes se sente explorado, explorada, você nunca tem a sensação de que é omisso, mas você tem a sensação de que é explorado. É preciso pensar se o seu sim é para Deus ou para os homens. Porque para os homens a gente às vezes precisa dizer não, sim. De novo, das minhas historinhas antigas, lembra? Eu sou cringe. Você lembra da história da vaquinha? É do tempo de Orkut, que pegava aqueles PowerPoints animados, com fundo musical e tudo. Você lembra da história da vaquinha? Que um mestre e seu discípulo estavam caminhando numa estrada e viram uma região tão próspera, tudo verde, mas lá no meio tinha uma casinha fraca, miserável. Lembra dessa historinha? E aí eles pararam, pediram água e conversaram e descobriram que aquela família vivia de uma vaca que dava leite, eles vendiam leite. Viviam miseravelmente limitados porque dependiam de uma única coisa, não tinham iniciativa. E aquele discípulo, quando saiu daquela casa, aquele mestre, quando saiu daquela casa, disse para o seu discípulo: mate a vaca. Ele achou estranho, achou ridícula a ordem, mas obedeceu. E passado alguns anos, ele volta naquela região, repito, a história é antiga, a história que não tem fundamento, tá? Só para pensar numa reflexão. E quando ele volta naquela região, agora tem uma casa próspera, tem uma casa bonita, tem outras plantações, tem empreendimentos. E aquele discípulo não resiste, ele pensa: a vaquinha morreu, a família morreu de fome ou se mudou para uma situação pior e vendeu tudo para quem construiu tudo isso. E bate na porta daquela mansão e conversa, e as pessoas dizem: não, somos nós mesmos. É que depois que a vaquinha morreu, a gente viu que tinha que trabalhar. Passamos a
ser mais proativos. Pois é, no tempo do Orkut, essa historinha era contada para dizer que às vezes é preciso matar a vaquinha. O que tem dificuldade de dizer não, às vezes ele não permite que alguém cresça, se desenvolva. Ele confunde omissão com responsabilidade individual. Ele tem dificuldade de entender que dizer não é omissão sempre. Ele tem dificuldade de entender que às vezes é preciso de fato recolher a mão e não ajudar, para que alguém possa se desenvolver, para que alguém possa experimentar a dependência de Deus. E se você é alguém que sofre com isso, a pergunta é: o seu sim é para Deus ou para as pessoas? Nem todo sim que nós dizemos é para Deus. E às vezes dizer não é ser omisso. Pensa nisso. Pensa nisso. O segundo perfil que precisa ter cuidado com esse texto de Tiago é o perfil que tem um senso de justiça exagerado. Por quê? Porque como ele tem um senso de justiça exagerado, ele também não consegue dizer não ou sim, dependendo da circunstância. Ele não consegue ser omisso porque ele acha que ele é o único que pode dar jeito. E às vezes, em tanto querer dar jeito, ele vai se encontrar lutando contra Deus. Porque ele vai estar tentando resolver um problema que não pertence a ele, que não é da competência dele. Ele às vezes enfrenta dificuldades, cria problemas de relacionamento, cria dificuldades diversas, porque ele quer dar jeito em tudo, e não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo dependa tanto de Deus, obedeça tanto a Deus, que não apenas você vai estar livre do orgulho, mas você vai ser presente quando ele precisa. Há um princípio muito claro na Bíblia que é confiar em Deus. E aí, Tiago está dizendo, eu deixo de confiar quando eu digo, eu vou fazer a viagem, quer Deus queira, quer não, e eu deixo de confiar quando eu digo, se eu não fizer, ninguém vai fazer nessa situação. Senso de justiça exagerado. Eu não sei se você lembra de uma entrevista de um grande líder evangélico brasileiro chamado Caio Fábio. Naquela época não tinha internet, a gente dependia de revistas impressas. E existia uma grande revista, que era a revista mais lida pelos evangélicos, e Caio Fábio vendeu aquela revista, e a primeira entrevista dada, as primeiras páginas amarelas daquela revista, foi com ele, com Caio Fábio, que havia caído moralmente, e estava enfrentando um processo judicial da Advocacia Geral da União e particularmente do presidente da República, Luiz Fernando Henrique Cardoso. Caio Fábio foi entrevistado no Bom Dia Brasil. Ele depois reconhece naquela entrevista que todas as encrencas que ele tinha se metido é porque ele achava que ele era a única pessoa que Deus podia usar. Era tanto orgulho, ele pensava, Deus precisa de mim. Jim Swaggart, coisa antiga também, um grande televangelista, americano, mas passava na TV aberta no Brasil. Foi flagrado várias vezes em pecado moral. E depois de receber, sim, tratamento para isso, tratamento de conversão, digamos assim, de entender a verdade de Deus, ele disse, eu caía, porque eu pensava que Deus precisava de mim.
Temos que ter cuidado, porque às vezes nós confundimos omissão com complexo messiânico. E quem tem uma dificuldade com o senso de justiça precisa atentar para isso. 2 perfis que precisam muito cuidado com esse texto: o desejoso de agradar e o que tem um elevado senso de justiça por achar. Desejoso de agradar, porque vai dizer sim para as pessoas, ainda que diga não para Deus. E o com elevado senso de justiça, porque vai ser tão orgulhoso quanto o outro. Sim, tem uma solução bíblica para isso. Você pode abrir comigo em Gálatas capítulo 5, melhor Gálatas capítulo 6. Mas então, como é que resolve isso? Porque ficou confuso, porque ficou difícil. Gálatas capítulo 6. Versículo 2. Diz assim: levem as cargas, grava essa palavra, cargas uns dos outros. E versículo 5, cada um levará o seu próprio fardo. O primeiro versículo diz que a gente tem que ajudar uns aos outros. E qual a palavra utilizada? Carga. No versículo 5 diz: cada um se vire. É nós por nós. É você por você. Mas qual a palavra utilizada? Fardo. Essa é a questão. Fardo é, no seu sentido original, uma carga que você é capaz de levar. E carga é, no sentido original, uma força, uma carga, um peso que você não é capaz de levar sozinho. Exemplificando, se a minha força é para 50 quilos, até 50 quilos é o quê? Fardo. Eu me viro. Sim, quer me ajudar, será bem-vindo, mas eu me viro. 55 quilos, carga. Se você me vê com 55 quilos e não me ajudar, você é omisso. Se você me vê com 45 e ajuda, ou você é meu grande amigo, ou você acha que o seu valor está em dizer sim. Sempre. Mães, às vezes criam filhos de maneira errada, porque assumem as responsabilidades deles. Isso não é omissão, você exigir que seu filho faça o que ele tem que fazer e assim por diante. Mas eu quero concluir lembrando: omissão é orgulho. E onde há omissão, falta amor. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça e nós vamos orar juntos. Lembra do que eu disse? O Evangelho nos últimos anos no Brasil se tornou autoajuda. Se tornou algo que você ouve para ser abençoado. Pensar em santidade é pensar que mesmo que o Evangelho em si não me ajude no meu boleto dessa semana, ainda é Evangelho. Ainda é verdade. E creia na soberania do Senhor. Faça o que tem que ser feito, mas creia na soberania do Senhor. Eu te convido a curvar a sua cabeça e orar, e a minha oração junto com você é que Deus te traga agora convicção, consciência de onde você está sendo omisso. Olha para seus filhos e vê em que você está sendo omisso.
Olha para seus pais e veja onde você está sendo omisso. Olhe para a sua vida profissional e veja onde você está sendo omisso. E a minha oração é que o Senhor te traga agora convicção. Se você precisa aprender a dizer sim e parar de ser omisso, ou se você precisa aprender a dizer não e parar de ser alguém que acha que o seu valor está somente nas pessoas. Que o Senhor te traga liberdade. Eu clamo que o Espírito Santo te traga convicção nesta noite. Assim nós oramos domingo após domingo, buscando sermos mais parecidos com Ele. Que você seja dependente do Senhor. Talvez a sua oração que você precisa fazer é a oração de confiança. Se o Senhor quiser, mas e se Ele não quiser do meu jeito? Que você aprenda a confiar. Se você está aqui hoje à noite e ainda não passou por uma experiência de conversão, ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador pessoal, ainda não passou pela experiência de dizer: eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas crenças e eu entrego a minha vida a Jesus. Eu quero te dar a oportunidade de fazer isso hoje à noite. Pedir que com um sinal, erguendo a sua mão, você possa se identificar. Sim, para que alguém da igreja te veja. Temos um grupo preparado para isso. Que te ajude a caminhada que você começa agora. Se alguém entre nós que toma essa decisão agora, erga a sua mão junto comigo. Queremos te conhecer e te ajudar na caminhada que começa agora. Domingo que vem às 9 da manhã nós estaremos aqui na igreja, nossa primeira edição da classe Bem-vindo à Família. Se você quer conhecer mais, quer se tornar membro desta igreja, está convidado. Domingo, 9 da manhã. Estaremos juntos aqui. Enquanto você continua de cabeça baixa, nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós não queremos ser omissos. Mas não, Pai, por medo de desagradar pessoas, não por uma pressão para fazer obras. Não, Pai, nós não queremos ser omissos porque nós queremos ser submissos ao Senhor. Nós queremos estar livres de todo orgulho e queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo e queremos depender uns dos outros. Pai, nos livra disso. Especificamente para esses dois perfis que falamos hoje, Pai, que a Tua palavra seja verdade agora. Que haja coragem para dizer não, sem medo de ser omisso, mas entendendo que o primeiro e o único sim é para o Senhor. Ajuda, Pai, qualquer um de nós com um senso de justiça tão grande que nos leva a cometer até pecados, como Jim Swaggart, como Caio Fábio, achando que somos indispensáveis. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Enche o nosso coração de amor, pois onde há amor, certamente não há omissão. Nos dá, Pai, uma semana maravilhosa, próspera na Tua presença. Nos proteja de todos os males e acidentes, Pai. Nós continuamos clamando por chuvas nesta região, tantos plantadores esperando o tempo certo para iniciar o plantio. Ó Pai, traz chuva, derrama chuvas, Pai. Abençoe a nossa semana, nas nossas famílias, na escola, nos nossos negócios. Toma conta, Pai, da filha do pastor Jefferson agora, no seu momento de buscar um hospital. Abençoe nossa pequena Liz, traz tranquilidade aos pais, traz restauração da saúde da pequena Liz. E a todos nós que tem clamor ao Senhor,
diferente do que os orgulhosos dizem, Pai. Não, nós dizemos que queremos o Senhor e que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar essa oração, dizendo ao Senhor que nós queremos recomeçar nessa noite, não é? Sem omissão, sem